Olá! Hoje a gente vai conversar sobre educação. Meu convidado de hoje acredita na importância do diálogo, da escuta e da ação. Natural de São Leopoldo, filho do seu Júlio e da Dona Rosa, é formado em História com licenciatura em Administração, Supervisão e Orientação Escolar e mestrado em História pela Unicinos. O marido da Estela trabalha há mais de 20 anos na área da educação e é o atual presidente do Sindiprof Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Gabriel Ferreira. Seja muito bem-vindo, Gabriel, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pelo convite de poder conversar contigo e com a audiência da nossa Vale TV. Ô professor, do outro lado do rio tu vem, é? Do outro lado do rio, de São Leopoldo. Filhote de São Leopoldo. Nascido, criado lá, mas Como Novo Hamburgo tem me professor- ganhado nos últimos anos. Como professor de história, tu sabe que Novo Hamburgo já superou São Leopoldo há mais de 90 anos, Gabriel. Não, sim, mas é só revogar o ato ali que junta tudo de novo. A gente faz essa brincadeira do lado de cá do rio, do lado de lá do rio, né? Por que paixão pela história, hein, Gabriel? Inicia, na verdade, desde criança. Eu sempre gostei de história na escola e foi intensificada principalmente no ensino médio, quando a gente vai se tornando mais críticos ali, né, adolescente. E aí, quando chegou a hora de fazer a inscrição para o vestibular, falou mais alto aí a paixão pela história, de conhecer um pouco do nosso passado, aprender com o passado. Conheceu o professor Telmo? Sim, conhecia. Conheci em eventos, palestras e em alguma outra visita ao museu. Tu sabe que eu era apaixonado por história e cheguei a pensar em fazer história em algum momento. E uma bibliotecária, a dona Helga, no 25 de julho, me disse: vai a São Leopoldo, lá no Visconde de São Leopoldo, no museu, e conversa com o professor Telmo Lauro Miller, que fatalmente ele vai te convencer a ser. Preciso te dizer que esse encontro nunca existiu. E brinco muito com isso, que provavelmente se eu tivesse ido lá, teria ligado inexoravelmente a isso. E acho que não tem uma forma de a gente olhar para o futuro não seja conhecendo bem a nossa história. Exatamente. Né? E o professor Telmo, no ensino médio, fui ao museu e também conheci e vi o entusiasmo dele, o entusiasmo pela história de São Leopoldo. Não é a minha área propriamente, né, de pesquisa, estudo da história de São Leopoldo, Novo Hamburgo, mas a paixão por estudar o passado, como tu disse, aprendendo com as experiências, projetando futuros também, né? Enfim. Mas é isso, a história é apaixonante. Quando tu começa a adentrar, é um vício, né? Tu vai lendo, tu vai pesquisando, e quando tu vai descobrindo, vai ampliando o leque, e tu te afunda mais. Não tem... É a piadinha aquela do cara que está caminhando e está a casca de banana ali na frente, e ele diz: bah, lá vou eu escorregar de novo. Vou escorregar, né? A gente não precisa passar de novo por uma história mal sucedida, né? Basta a gente olhar como foi, né? Embora a gente passe, né? Embora a gente comete erros novamente. Diria Marx que a história se repete daí como farsa. Como farsa. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Mas insiste a acontecer, né? Eu acho que os acontecimentos recentes que a gente vê, tanto revisões historiográficas, né, para aceitar, por exemplo, comportamentos como a ditadura militar, como a tortura, né, tu questionar se existiu o Holocausto, dizer que nazismo é de esquerda. Então isso mostra a importância do ensino, do estudo, da pesquisa de história mesmo, né? Vamos estudar história. Esses revisionismos históricos que usam fontes não confiáveis, que manipulam fontes, isso a gente precisa superar. Então... Contra qualquer revisionismo histórico? Não, o revisionismo histórico calcado em fontes, com método científico, né? A gente, para o historiador, não existe uma verdade absoluta. O historiador sério, vamos dizer assim, né? Se tu encontrar fontes e de acordo com o método científico e de acordo com a tua interpretação dessas fontes de forma mais ética, né, possível, é possível tu revisar, é possível tu contestar. E a história acadêmica, enfim, ela faz isso cotidianamente, né? O revisionismo histórico que eu me refiro
são pesquisas, entre aspas, com todas as aspas possíveis, pesquisas feitas que tu já tem um objetivo de provar algo. Então, tu fecha os teus olhos para aquilo que as fontes podem mostrar de mais amplo, porque tu quer, na verdade, é provar aquilo que tu já acredita. Então, eu dei o exemplo da ditadura militar, né? A historiografia, hoje, ela tem vários trabalhos que já tratam do tema, analisando as fontes como um todo, não revisando propriamente os fatos, mas tentando tirar uma visão, talvez, que daí pode ter sido erros de alguns pesquisadores, né, de tu colocar muito a tua paixão e militância, né, no que tu pesquisa, e já tem hoje pesquisas históricas sobre o tema. Agora, se tu vai usar assim, não, eu quero provar que a ditadura não torturou ninguém, não matou ninguém, ou que, enfim, tu tá abrindo mão de uma série de documentos e de fatos históricos. Porque me parece um pecado também, dentro dessa visão do revisionismo, uma grande onda que a gente está vivendo, e aqui a gente está experimentando ela em diferentes momentos e vários modos diferentes, né? Seja mudar o nome de uma avenida como Castelo Branco, por exemplo, e a gente não provoca a mudança, por exemplo, das Getúlio Vargas Brasil afora. A gente está discutindo a questão do navio Santa Cecília, né? E se afundou, não afundou, toda a história que a gente acredita que legou o nosso Baunschneis, né? a esse movimento. E agora, mais recentemente, por conta dessa onda ocasionada pela morte de George Floyd, monumentos sendo destruídos na Europa, sobretudo, né, especialmente em Londres, de uma pessoa que teria sido lá um grande mercador de escravos. Sim. E que é um fidalgo da sua cidade, da sua região, uma pessoa que Davi Coimbra compartilhou um conhecimento de uma escola onde o filho dele estudou Massachusetts, eu acho, né, e que mudou o nome por conta de um revisionismo histórico, de um cara que foi um grande benfeitor, que construiu isso. Então, alguns movimentos a gente consegue compreender, mas tem outros que me parecem um revanchismo histórico, sem compreensão do momento histórico que aquelas pessoas viviam também. Claro. Vale qualquer coisa? Não vale. Eu acho que cada caso é um caso, tem que se analisar e na verdade, onde o nome da rua, da escola, onde o monumento possa fazer uma apologia à violência, aí eu acho que a gente pode começar a discutir, né? Por exemplo, vamos pegar, se nós tivéssemos uma avenida Adolf Hitler, com certeza ela já não se chamaria mais assim, né? Eu estou pegando um outro extremo. Né? Mas Mas começou a se discutir o Winston Churchill. Sim, exato. Aí tu entra em meandros, né? Que às vezes é uma questão de detalhe, claro. Uma série de e aí entra, exato, né? E aí entra daí também o anacronismo histórico, né? Que é tu analisar os fatos do passado com os valores do presente, simplesmente, né? Tu tem que fazer a interpretação crítica, mas evitar esses anacronismos, né? Então é muito complicado. Mas o que eu ia só falar em relação dos monumentos, Rodrigo, eu acho que principalmente o monumento, como tem o Borba Gato, né, em São Paulo, que também está sendo bastante questionado. Mas eu acho assim, tem que se caracterizar. Então, quem é o Borba Gato? E também eu acho que a importância também é do porquê aquele monumento foi construído, em que época foi. Às vezes o monumento ele fala mais sobre a sociedade que o construiu do que propriamente pelo que ele signifique, né? Então, o que as pessoas, acho que foi na década de 60 que foi construído o Borba Gato, por exemplo, o que aquelas pessoas, quando fizeram o Borba Gato, que quiseram representar, quiseram mostrar, o que elas pensavam. Então, não sei, essa saída é simplesmente derrubar, porque aí a gente evita essas discussões. Eu acho que tem uma estátua em Porto Alegre que precisa cair, que é aquela do Fernandão. Nada a ver. Eu acho que precisa fazer um revisionismo histórico. Não, mas eu, apesar de gremista e Aimoré... A do Gabiru lá, que é legítimo. Acho que tem que manter, então, as duas por uma questão histórica e fazer a interpretação. Por que botaram o Fernandão? Mas tem que botar... Mas o Gabiru, óbvio que merece não só uma estátua, acho que o nome do Beira-Rio tinha que ser Estádio Gabiru. Estádio Gabiru, é legítimo, maior expoente da história colorada. Exatamente. Ô, Gabriel, eu tenho a honra de conversar com um papiloscopista. Sim, também minha outra profissão.
além de professor... Eu não sabia que existia mesmo, ouvi falar esse nome eu curioso. eu assim, vou e te tal, dizer e que fiquei sabendo que tu é um. quando saiu o edital, eu também tive que pesquisar o que era exatamente um papiloscopista. Mas eu fiz história na Unicinos, mas pouco antes de me formar, ainda não tinha, não tinha, óbvio, não podia fazer concurso para a área, porque não era formado, né? E então eu fiz concurso para ser funcionário de escola. Então eu trabalhei durante 4, quase 5 anos numa escola do estado em São Leopoldo. E dava aula juntamente, assim, dava aula numa escola particular em Sapiranga. Mas Já tinha contrato emergencial. eu tinha tido contrato emergencial quando eu ainda cursava, né? Entendi. Então, para colocar em linha do tempo, que nem professor de história, né? Eu de 2000 até 2013 eu fui contrato emergencial sem estar formado, né? Porque o contrato emergencial permite permitia, hoje eu não sei bem as regras, mas a partir do 4º semestre. Depois, como tinha incompatibilidade de horários com a faculdade, aí para eu poder fazer um concurso eu deveria estar formado. Então, como aquele contrato estava me prejudicando na faculdade, eu preferi procurar uma alternativa. Então foi quando eu fiz o concurso para ser funcionário de escola, agente educacional, interação com o educando. Então, continuava tendo contato com os alunos de alguma forma, não como professor, né, mas como monitor. E aí, depois me formei nesse meio tempo, foi quando eu fui para a escola particular. E aí foi naqueles anos ali, 2 anos após minha formatura, que saiu o edital para o IGP. Eu não sabia o que era, mas quando eu fui pesquisar, me encantei pela profissão Tu te sentiu tipo CSI, assim? Sim, uma área completamente nova, assim. Foi um concurso que eu estudei com gosto, vamos dizer assim. Cada material, cada livro, cada apostila, enfim, era um mundo novo que se abria, porque eu da história, professor, estudar aquilo de impressões digitais, métodos de revelação de impressão, como fazer a comparação de impressões digitais, como fazer uma leitura de um local de crime. Para mim, aquilo foi bastante peculiar, né? E eu gostei muito. Foi aprovado e sigo trabalhando. E aí a história de vir para a rede municipal começa depois, um ano depois de eu estar no IGP, que eu sou aprovado no concurso aqui para o município. E consigo conciliar os dois, porque ainda bem os dois eles se encontram nas exceções que a Constituição permite, né, de acúmulo de cargo público, e a carga horária eu consegui também me Não organizar acontece para no isso. dia seguinte, assim, dar uma aula meio sonolenta, assim? Não. Sim, sim. Por isso que eu já priorizo, e aí a gente tem essa flexibilidade, assim, com os colegas, né? Geralmente eu trabalho mais nas sextas-feiras e nos finais de semana. Quer dizer, tu é o cara que gosta de trabalhar fim de semana, então. Trabalho fim de semana. Como no Instituto de Geral de Perícias. Quando eu vejo nos Instagrams as pessoas botando sextou, e o meu sextou é de plantão lá, né, 24 horas. Qual é a tua área de abrangência? São 50 municípios, né? Novo Hamburgo é a E tu sede. acaba viajando todos eles ou tu fica mais na central? A gente fica, né, na sede e se desloca quando tem atendimento para fazer, quando tem uma solicitação. Quer dizer, qualquer solicitação pode estar tu lá atendendo um acidente, uma cena de crime. Locais de furto, de roubo, locais de morte, suicídio, homicídio, acidentes de trânsito. Então nós somos uma equipe, né? Acostumado com isso já? A gente deve ter visto cenas horríveis ao longo da vida. Sim, bastante cenas, nem cabe dar a descrição. Sem descrições mórbidas, por favor. Mas assim, não é que nós nos acostumamos, né? Mas quando a gente está na cena, a gente precisa se concentrar ao máximo para fazer bem feito. Porque tu é um cara das humanas, né? Isso. Um cara de contato, de gente, de relação. Sim, então tem claro, casos e casos, assim, né? Tem alguns que te deixam muito mais sensibilizado com a situação, né? Principalmente quando envolve crianças, né? É impossível não fazer analogia com um aluno, né? Um aluno teu, mas é o trabalho até que a gente tem que fazer, né? Eu acho que também a parte técnica é instigante, né? Porque tipo, o teu trabalho vai ajudar a solucionar, a tentar encontrar o autor e buscar a solução daquele crime. Então a parte técnica de tu procurar nesse copo
uma impressão digital e tu conseguir revelar, isso também te dá uma satisfação. Cuidado, amigos Gabriel. Muito cuidado. Imagina tu já puxando aqui um pincel, um pozinho. Não, mas foi tu sim. Ô, Gabriel, como é que era o nome do grande personagem? Era Caju? Tô tentando me lembrar. Que trabalhava no Rabecão, na região aqui. Eu não sei, para te falar a verdade. Vida, como era o nome dele? Eu achei histórias maravilhosas. Ele trabalhava no IGP também e, invariavelmente, ele recolhia os corpos pós-acidente, estrada, enfim, né? E aí, uma vez aconteceu um acidente, a pessoa conhecia ele na BR, né? E estava desacordada, quando acordou, viu ele. Ele era uma figura conhecida, anos 90, sei lá, anos 80. Era uma figura conhecida, a pessoa dizia, eu tô bem. Não morri. Ele só estava lá prestando um apoio, porque estava passando ali pelo local. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta com mais Gabriel Ferreira. Vamos falar de Sindprof. A gente volta já já. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do Sindprof, professor de História, papiloscopista, que nome lindo esse, Gabriel Ferreira. É um trava-língua. É um trava-língua, né? Imagina, quantos trava-língua tem com papiloscopista? Deve ter vários, assim, pegar mais ainda. Se não tem, um ninho de papiloscopistas. Ô Gabriel, como é que foi a questão da militância sindical, hein? Hoje eu A gente tinha um sindicato só em Novo Hamburgo, até pouco tempo atrás. O Sindprof completa 15 anos agora, né, em 2020. Eu estou desde 2015 como presidente. Entrei na rede em 2010, logo me sindicalizei e comecei a atuar. Já era o Sindprof apartado, então? Já era o Sindprof quando eu entrei, né? Na nossa gestão a gente busca, porque eu acho que a ideia não é tu ter o Grêmio como rival, né? O Grêmio Sindicato, não o Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas o Grêmio Sindicato como rival, né? Nós somos todos servidores públicos por uma questão até de volume da categoria, de demandas, né? A categoria achou por bem constituir um sindicato próprio, como eu disse, não rival do Grêmio Sindicato, mas até para poder sintetizar melhor as demandas e aí o Sindprof nasceu. Eu já vinha, né, de uma militância sindical no CEPERS, nesse período em que eu fui funcionário de escola. Como contratado eu já tinha me sindicalizado, mas a minha militância mesmo se deu quando eu fui a São Leopoldo, né, para trabalhar no Olindo, né, Olindo Flores. E aí fui conselheiro 1 por 1000 por 2 gestões, que é a cada 1000 sócios, um conselheiro é escolhido para ir para o Conselho Geral. Tem a direção do sindicato, né, do núcleo, e os conselheiros 1 por 1000. No caso, são 2 aqui, e eu me elegi daí em dois momentos para ser representante. Então, isso também, eu com 25 anos de idade, para mim foi uma escola participar dessas reuniões de conselho, porque a gente vê os sindicatos por fora, né, quem não participa nas ações e tal, mas tu vê as discussões internas, os debates, as diferenças, né? Então, isso aí foi para mim uma escola muito importante. E eu Sindprof daí agora, estou no meu 2º mandato, a gente busca manter, né, o trabalho feito pelas gestões anteriores, porque o sindicato se constituiu como uma entidade independente, autônoma de governos, tanto que independente de governo, de que partido for, é um sindicato que é combativo, a categoria é combativa.
A gente fez a maior greve da história no governo do PT, porque era necessário fazer naquele momento. E seguimos também hoje, né, Porque mobilizando. fica a ideia popularesca Exato, de que o sindicato... sempre seriam, sindicalista chama de pelego, né? Ah, sim. Delegada do PT, e na verdade está dizendo que não, o maior confronto foi com o PT. O maior movimento, e porque foi preciso ser feito, né? Eu acho que isso também deixa claro que aquele movimento ali marcou história, né, de mobilização de luta, e também mostrou que o Sindprof é uma entidade, né, que já vinha desde a sua fundação, né, mas ali corrobora, né, a entidade como sendo uma entidade autônoma, né, independente. E assim, como cada indivíduo tem as suas preferências partidárias, mas a entidade, ela é a entidade da categoria, dos professores, né? Da união de todos eles. Exatamente. Então, tem que buscar aquilo que é o bem comum. Vocês comemoraram recentemente uma vitória histórica, né? Sim, que é no Tribunal de Contas, né? Sim, foi o ano de 2009, foi um ano bastante trabalhoso na constituição dessa defesa. 2019. 19. Isso. Eu falei? Entendi 2009. Não, em 2019. 2019, isso, né? O ano de 2019, então, para a gente foi praticamente inteiro trabalhando em cima dessa situação, né? São quase 250 professoras e professores que poderiam perder seu emprego em função de um erro no edital do concurso de 2015. E aí, nesse edital, que é um erro grande, né? Mas o que a gente conseguiu convencer os conselheiros, através da nossa defesa, é de que as professoras e professores não eram culpados pelo erro, não tiveram nenhuma vantagem com esse erro, foi um erro de forma, mas que não beneficiou ninguém, né? E até só prejudicou, porque todas essas 247 professoras tiveram um ano terrível, porque com o seu emprego na guilhotina. E nós conseguimos, com o nosso jurídico, né, o doutor Alexandre, o doutor Ítalo, o doutor Vinícius, conseguimos fazer todo esse convencimento junto ao Tribunal de Contas. Então, o sindicato foi muito ativo nessa demanda, e para a gente começar o ano ali, em fevereiro, com essa vitória, foi muito importante, né? Então, começamos o ano bem com essa vitória. Como harmoniza, Gabriel, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, os interesses que são corporativos, e é legítimos que o sejam, tu estás lá para defendê-los, né? Versus o interesse acadêmico, escolar, Claro. estudantil, que também está diretamente ligado ao interesse público nesse sentido, né? Pessoas que talvez em grande parte da sua vida profissional vocês estariam confrontando e discutindo ideias, vocês têm que construir conjuntamente uma solução melhor para as nossas crianças e para essas famílias, né? Claro. É importante tu falar isso, porque geralmente se coloca o sindicato como sendo... E, na verdade, a função do sindicato é defender os interesses dos seus sindicalizados, mas um sindicato de professores, ele tem esse quê a mais, né? Porque ele lida com a educação. E o produto final da educação são os alunos, são as comunidades. Então, nada é separada, né? Todas essas camadas são interligadas. E quando a gente busca alternativas para essa solução, ela vai além de ser só algo para a categoria, ela também pensa algo para a educação em si, né? Então, quando a gente fala que hoje a gente não vê como tu aplicar aulas remotas, como é feito no Estado, ou em escolas privadas, sobretudo, não é possível. E não é porque os professores não querem, é porque a gente tem uma situação que não permite, de desigualdades sociais, de falta de acesso das crianças, né? Então, se for o caso, e acho que a gente conversou esses dias no Estação Hamburgo, Verdade. sobre, então, de garantir que essas crianças, essas famílias tenham, então, de fato, acesso à internet, né? E aí tem que o poder público fazer essa parte também, de fazer esse monitoramento de quais são as crianças e famílias que não têm acesso e tentar garantir, de alguma forma, esse acesso, para a gente poder começar a falar, então, nisso do ano letivo. Porque só dizer, não, tem que dar aula, se virem, a gente vai estar relegando uma grande parcela das crianças a
a não ter acesso a essa educação. Porque não teria problema nenhum que a função de vocês não fosse discutir pedagogia junto com os entes da educação, né? Temos o Conselho Municipal de Educação, temos diretores, temos... E o Sindprof tem representação nessas entidades, né? Tem representação no Conselho Municipal de Educação, tem representação na comissão interna criada pela SMED para discutir a educação durante a pandemia e pós-pandemia. Então, nós participamos ativamente dessas discussões, pensando também na educação como um todo, né? Não há algo separado, né? Os direitos do servidor da categoria e a educação, elas têm que ser algo confluente, né? na nossa discussão. Porque o Sindprof, acima de tudo, ele defende a educação pública, de qualidade, gratuita para todas e todos. Como está essa educação em Novo Hamburgo, Gabriel? Hoje abalada com a pandemia, né? Isso isso não é uma especificidade local, né? Isso a gente vê em todos os municípios. Porque historicamente Novo Hamburgo é uma referência. Mas exatamente o que eu ia chegar. Historicamente, Novo Hamburgo é uma referência. O grupo de professores que a gente tem em Novo Hamburgo é altamente qualificado, muito qualificado. Os professores, eles são pesquisadores, eles estudam, apesar do nosso plano de carreira não valorizar tanto durante as progressões, aquela tua formação, teu mestrado, teu doutorado, nós temos centenas de professores que vão para a vida acadêmica também, e pensando em permanecer em Novo Hamburgo trabalhando, né? Não fazendo mestrado, doutorado para sair, mas para qualificar o seu trabalho, especializações, né? Então é um quadro muito rico, vencedor, porque, né, nós tivemos professores premiados em concursos nacionais. Eu sou professora nota 10 do Brasil hoje. Exatamente, a educadora nota 10 é a Joyce Lamb, que é da categoria aqui, que é professora, coordenadora de escola pública, né? Tiveram mais 2 professoras finalistas, né? A Cristiele e a Viviane, de outros prêmios também que nós tivemos, como o Luiz Balon, como a Jéssica, a Milene. Então, nós temos professores premiados que simbolizam esse trabalho de excelência que é feito na rede municipal. Muito bem, adorei conversar contigo. Obrigado. Sucesso no trabalho, sobretudo sucesso na formação dessa gurizadinha que vem aí pela frente. Obrigado pelo convite para esse bate-papo de peso. É isso aí. Hoje, fiz jus ao nome. Conversa de peso nunca é por causa do tamanho do entrevistador e muito menos do entrevistado. É sempre por causa da qualidade dos nossos entrevistados. Hoje, numa conversa de peso com o professor, presidente do Sindprof Novo Hamburgo, esse papiloscopista, historiador, Gabriel Ferreira. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.